Salve, salve, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Agora sim, eu acho que já dá pra dizer, confirmado, o Endrick vai sair do Real Madrid em janeiro. Não tem espaço pra ele. Já contra o Getafe, ele já estava bem satisfeito no banco de reserva. E realmente o empréstimo agora é o melhor passo para a carreira dele, belezinha? Barcelona não deve contratar em janeiro. E reformulação braba no West Ham, meus amigos. Real Madrid, Barcelona, deixa o like, se inscreve no canal. Deixa o like, se inscreve no canal. Ó, rapaziada, vai sair hoje para membros, ó. Qual é o time ideal para o Marco Silva? Sobre o Eda, atacante do Feyenoord, fazendo muitos gols na Holanda. E ele, meus amigos, tem um zagueiro jogando na top 5 ligas que lentamente tá se tornando elite e ninguém tá falando nada. E ele já tá virando ídolo. Opa, já deu uma bela dica. Deu uma bela dica. Ele tá se tornando elite. Conteúdo exclusivo para membros. Tem a opção aí pelo YouTube e também tem a opção via Pix na descrição, belezinha? Vamos lá, rapaziada, vamos começar com o Endrick. Confirmado, rapaziada, já tinha saído notícias na mídia espanhola que o Endrick vai sair emprestado em janeiro, ó. E conversas já estão acontecendo. O brasileiro quer jogar mais da Copa do Mundo de 2026. E o Real Madrid tá aberto a emprestar ele, né? Aí fala que o Real Madrid tá preparado para deixar ele sair por empréstimo e retornar. Rapaziada, parece que o Xabi Alonso não quer muito testar ele de ponta direito não, né? Porque talvez era uma solução colocar ele de ponta direito, mas eu até acho que o jogador não quer, né? Porque, cara, de ponta direita... Por exemplo, no Brasil tá uma comoção muito grande de convocar o Ryan. Cara, com todo respeito ao Ryan, Luiz Henrique mais pronto, Rafinha na ponta direita. Você tem o Antony que tá jogando muito bem no Betis. Qual é o outro canhoto? O Estevão. Então, tá bem complicado. Em relação ao Endrick de 9, cara... Ele vai precisar jogar muito. Agora, o Endrick, pra mim, ele é um cara, dependendo pra onde ele for, de como ele render, eu prefiro o Endrick, Caio Jorge, Vitor Roque. Eu tô falando isso como brasileiro, tá, gente? Tô falando como brasileiro. Dependendo pra onde ele ir, depende muito. Por exemplo, ele vai pra um West Ham desse, que lá, o West Ham, ó... Você vê, não tinha um 9 no banco do West Ham. Ó, o Callum Wilson. Ó, Füllkrug tá machucado. Não tinha um 9, ó. Mavropanos. O Paquetá tava de 9. O outro reserva é o Callum Wilson. Por exemplo, o Endrick vai pro West Ham desse em janeiro. Que é até um bom local pra ir lá. Faz 6 gols. Joga bem, performa. Dá aquela sensação que a Premier League não é grande demais no momento da carreira dele, porque ele é jovem demais. Eu convocaria o Endrick. Vale muito mais a pena você convocar o Endrick jogando bem na Premier League, fazendo 5, 6 gols, do que atacante fazendo 10, 12 gols aqui no futebol de bêbado que é no Brasil. Vale bem mais a pena, o cara chega bem mais preparado. Agora, se eu fosse falar pro Endrick, o melhor pra sua carreira agora, gente. O melhor, se você pergunta bem, qual é que você acha que é o melhor passo da carreira do Endrick? Ele ir para um sistema de 2 atacantes. Uma Itália. Se ele for para um sistema de 2 atacantes, que dobra 2 centroavantes, eu acho que ele se daria muito bem na Europa. Eu acho que ele brilharia. Mas ele precisa ir para um sistema que ele tem que vingar num sistema de atacante único. De um 9 sozinho. Ele tem que fazer isso, não tem como. Entendeu? Não tem como. Ele tem que ir para um sistema que ele precisa jogar bem. Se eu fosse ele, eu iria pro Frankfurt hoje. Se eu fosse ele. Tem o Olympique de Marseille, mas, por exemplo, eu tava falando do Olympique de Marseille. Lá tem o Gouiri. E o moleque lá, reserva, brilhou no último jogo lá, o Rubinho Vaz, ó. Não, quer dizer, Gouiri. Tem o Aubameyang, tem o Gouiri, você vê. O Robinho Vaz entrou, ó. Que é o atacante lá, que eles estão apostando, e fez gol. Já tá com 3 participações em 2 jogos. Gol e assistência. O Robinho Vaz.
Eles querem atrapalhar o moleque deles, da base deles? Talvez é o time hoje mais quente pelo Endrick? É a pergunta. E o Endrick, gente, precisa jogar. Agora é a hora que o ego não pode entrar. Ah, quero jogar e não. Agora você tem que ir pra jogar. Eu tinha citado isso sobre o Bilbao, né? Aí tem aquela regra lá do Bilbao, né? Mas, por exemplo, se o Bilbao desconsiderasse a regra, eu acho que ele se daria muito bem. O Endrick jogar do lado do Aslani, lá no Hoffenheim, é um bom local pra ele. Agora, na Espanha, o Betis tem o Cúcio Hernandes. Eu não acho que ele vai pro espanhol da vida. Um Raio Vallecano. Pra mim, aquele Raio Vallecano é aquele campo deles, cara. É bem complicado. A Real Sociedade tem o Oyarzabal e o Oscarson. Valência. Cara, Valência aqui. Tem o Guduro lá, o fó. Brother, Valência, velho. Valência. Danjuma e Dani Raba. O Guduro, muito mais ou menos. O Endrick é melhor e tem mais potencial que o Guduro. O Valência pode ser um time pra ele. Entendeu? Carlos Coberan, um bom treinador. Um bom treinador, Carlos Coberan. O Valência é um time interessante pra ele. Entendeu? Seria uma aposta de Sevilha. Sevilha tem o Isaac Romero. Tem o Isaac Romero, tem o Aco Adams. Tá complicado pra ele lá no Sevilha. Eu acho o Valência um bom local pra ele. O Valência é um bom local pro Endrick. Na Itália, não sei se é a hora do Milan apostar no garoto pro ataque. A Roma já tem dois. Se a Roma se livrasse de um dos centroavantes. Na Atalanta tem Scamacca, que até lá tá difícil. Fiorentina, Moseskin. Na Lazio não pode contratar. Aí tem um Pedro. Nosley tem um Dia também. Tá complicado, cara, achar no como ele jogaria, velho. Morata. O Dovicas também tá lá. Tá complicado. Ele precisa jogar. Na Premier League. Cara, porque a Premier League tá com um padrão de 9 tão físico, velho. No Sunderland, não sei. No Palace, no Mateta. No Burnley, mas ele vem pro Burnley. Será que ele vem pro Fulham? Muniz e Gimenez. Tá complicado, entendeu? Mas vamos ver. Pra onde o Endrick vai. Mas ele tem que sair. Ele precisa jogar. Lá, Gonzalo Garcia, Rodrigo, mas tanto ano na direita. Agora o Rodrigo foi pra direita, Brahim Dias. Tá muito sem espaço pra ele. Tá muito sem espaço. Rapaziada, o Deco, ó. Abre aspas para o Deco. Não estamos planejando fazer novas contratações na janela de janeiro. Fizemos tudo o que queríamos e podíamos no mercado de verão. E temos vários jogadores que em breve retornarão de lesões. Rapaziada, eu tava vendo o pessoal falando, o elenco do Barcelona é curto. Brother, todo elenco é curto quando você tem 5, 6 machucados. Todo elenco é curto quando você tem 5... Tirando o Chelsea tem muito garoto. Todo elenco é curto quando você tem 5, 6 lesões. Cara, o elenco do Barcelona... Olha o elenco do Barcelona, todo mundo saudável. Lewandowski e Ferran. Badag, Lamine Yamal. Rafinha... O Fermin pode jogar pela esquerda. Rashford pode... Rafinha pela esquerda. O Rafinha pode ser 10. O Rashford foi pela esquerda. Pedri, Gavi, De Jong, Dani Olmo, Fermin, Caçado, Bernal. Olha esse meio campo, velho. Na zaga que talvez... Kubassi, Koundé, Ronald Araújo, Balde, Christensen, Garcia, Martin. Eu tenho um rave aqui, o garoto. Ainda tem até o goleiro tá machucado, o Juan Garcia. Nenhum elenco é grande demais, é suficiente demais para 5, 6 lesionados. E pior que veio tudo de uma vez. Dani Olmo, Lamine Yamal, Rafinha. Veio tudo de uma vez, assim, Gavi. Então é muito fácil. O elenco do Barcelona é curto. É curto, velho. Agora, janeiro, gente. Barcelona, gente, janeiro não muda muita coisa a questão do fair play financeiro, não. Muda meio do próximo ano. O Barcelona, com certeza, para contratar, tem que vender, emprestar alguém. Tem a situação do registro do Ter Stegen para resolver. Tem a situação do registro do Ter Stegen. Então, cara, tem que ver também, por exemplo, se o Rashford começar a performar, continuar performando, você vai ter que comprar o Rashford, já é mais gasto fair play financeiro, deve sair o Lewandowski, você tá estruturando o De Jong,
Rapaziada, próximo ano, novamente, esperem uma venda do Barcelona. O Barcelona vai fazer alguma venda. Não sei qual, mas vai. Não sei qual venda, mas vai. Já teve que fazer o registro lá com o Rune Badag do time B, normal, as regras. Então, o Barcelona não vai também contratar em janeiro, porque fair play financeiro, a não ser que apareça uma oportunidade de mercado, janeiro ali, final de janela, aparece um empréstimo, aí você tem que ver as margens do fair play financeiro. Outra, o que eu sempre falo também, janeiro não é a janela para contratar. Janeiro não é a janela para contratar. Rapaz, ó, se você faz um planejamento, ó, no meu planejamento tá para contratar em janeiro, brother, o seu planejamento já começa errado. Já é errado. Planejamento já é errado. Janela de janeiro é a janela do desespero. Do desespero. Belezinha? Nunca é boa ideia contratar em janeiro. E se você vai para janeiro pensando em, vou contratar em janeiro, seu planejamento é uma bosta. Belezinha? Rapaziada, reformulação já no West Ham. O West Ham vai ter que reformular e olha lá se não cair, viu? Tava vendo ontem, cara, eu vi alguns jogos do Graham Potter. Muito do que punia o time do Graham Potter eram as bolas paradas. Mas ontem foi pior, Nuno. Ontem foi pior do que na época do Graham Potter. Como é que você conseguiu, Nuno? Agora, eu achei a escalação dele muito Jim Kelly, Sam Evil por dentro, o Matheus Fernandes pela esquerda e trocando. Totalmente Paquetá de falso 9. Beleza, o Füllkrug tá machucado e não dá pra confiar no Callum Wilson. Mas, brother, bota o Bowen de falso 9. Bota o Bowen de falso 9. Abre o Summerville pela direita. Colocou o Dilf no banco. Nada. Cara, colocou o Dilf no banco. Cara, ó, não gosto muito de criticar treinador em começo de temporada, não. Mas colocou o Dilf no banco, que era um dos poucos que vinha jogando bem, pra colocar o Walker Peters pela esquerda. Colocou o Scales, que é um moleque que tava vindo jogando bem, mas moleque ainda. Soucek e Irving. O Guido Rodrigues não pode ser banco pra esse time. Foi tipo assim... A escalação do Nuno foi tenebrosa. A escalação foi muito ruim. E o Brentford, gol de bola longa. Você viu a bola? Bola longa pro Igor Thiago, ele vai, finaliza e faz 1-0. Ele ia fazendo outro gol, que tava pouca coisa impedido, de bola longa. Kayode fazendo um ótimo começo de Premier League. Laterei o Master, né? E o Nathan Collins é muito bom. Que zagueiro o Nathan Collins, velho. Que zagueiro o Nathan Collins. Há tempo, cara, o Nathan Collins, rapaziada, ó, o Nathan Collins tá jogando muito e já é de maneira consistente há mais de um ano. Há mais de um ano que o Nathan Collins tá jogando demais. Demais, demais. E Yarmouk, até eu falei, tem um vídeo que eu falei uns... Esse ucraniano, ele é interessante, cara. Ele é bem jogador de Premier League mesmo, sabe? Corre muito, ocupa muito campo, é impressionante o Yarmouk. O Damsgaard, muito bom tecnicamente. Eu acho ele um McAllisterzinho. Faltou um pouco de capricho ontem. Eu adoro o Damsgaard, eu acho que ele é um 8/10. Eu acho que ele é uma espécie de McAllister, que você pode desenvolver ele pro McAllister. Em relação ao West Ham, vai ter que contratar em janeiro. O West Ham, se não contratar em janeiro e trazer qualidade, o West Ham precisa trazer qualidade. O West Ham vai cair. Vai cair. Bowen, sai daí, Bowen. Vai pro timezinho melhor. Pro Newcastle. Vai pro Aston Villa, Bowen. Pô, no Aston Villa, Bowen, você seria rei. Você é rei no Aston Villa. Bowen, sai daí, Bowen. Cara, o Bowen vai perder os anos do prime dele no West Ham. Não pode, Bowen. Você é jogador de Copa do Mundo, você é jogador de seleção inglesa. Você é um dos poucos que tem um instinto assassino nessa liga. O Bowen, gente, é um dos poucos que tem a veia assassina. Vai ficar aí perdendo tempo? Sai daí. Se fosse o West Ham, vende o Bowen e financia 2, 3 contratações. Entendeu?
Então, cara, pronto, vende o Bowen, traz o Ryan e mais 2. Cara, você tem que contratar em janeiro. Agora, o Nuno Espírito Santo, eu não quero muito criticar você, não, mas a escalação: Matheus Fernandes na ponta esquerda, Paquetá de 9, Sammerville por dentro, bancar o Dilf, colocar o Walker Peters na esquerda, Ave e Soucek, engessou o meio-campo. Engessou o meio-campo contra um meio-campo muito solto do Brentford. O meio-campo do Brentford é um gap de meio-campo imoral. Imoral. Vai ter que reformular. E o West Ham corre risco sério de cair. Cara, a gente pode ter surpresa no rebaixamento aí, ó. West Ham e Wolverhampton, eu não acho que o Forest cai. Eu não acho que o Forest cai. Não acho. O Fulham também tem que abrir o olho. Olha o Newcastle também. Cara, eu acho que a rapaziada tem que acordar, viu? O West Ham é um time que tem que acordar pra vida.